Olá amigos, e hoje iremos falar sobre parcerias de sucesso. O que devemos observar? Quais são os gatilhos que devemos ativar para ter o relacionamento mais próspero possível? Iremos evidenciar 3 características importantes para essa parceria de sucesso. Iremos também exemplificar com 3 níveis de relacionamento. O primeiro nível que eu quero trazer é o nível empregado versus empregador. O segundo nível é PJ versus PJ. E o terceiro nível é o relacionamento pessoal com impacto profissional. Mas antes de exemplificar com esses níveis de relacionamento, eu quero trazer para vocês essas características importantes, as 3 características que você deve observar em todas as áreas desta parceria. A primeira característica que eu quero trazer para vocês é a característica do examine-se, pois, a si mesmo. As suas habilidades devem ser analisadas ao ponto de você saber exatamente o que vai trazer de benefício para aquela parceria. Você deve analisar o ganha-ganha, ele deve ser o mais justo possível nessa relação. Você deve analisar o seu know-how, ele tem que ser compatível. A segunda característica que eu quero trazer para vocês é a característica da credibilidade, da autoridade que você tem naquela atividade. E quando eu falo de credibilidade, eu falo de provas, aquilo que já foi testado, aquilo que já é conhecido. Você precisa entender qual é o seu nível de track record, é o histórico que você tem naquela atividade. Isso precisa ser analisado. Você precisa, se você não tem esse histórico muito forte, você precisa oferecer garantias. E o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é em relação aos princípios e valores que tem que ser compatível para que não haja conflito de interesse. E para exemplificar, vamos então para o nível empregado-empregador. Se você deseja trabalhar naquela empresa que tem uma marca forte, que você precisa adentrar naquela atividade que você anseia em trabalhar e você não tem essa experiência, você precisa propor ao empregador uma experiência de trabalho, um tempo escalonado onde você vai conquistar um salário de acordo com as metas que você vai propor. Um outro ponto interessante dentro desta atividade é que quando você conseguir adentrar para mostrar esse tempo de experiência e essa produtividade com o trabalho que você vai desempenhar, é você ter muito cuidado para que você não receba as propostas de concorrentes e acabe aceitando. Porque se você está numa marca de referência e você está começando a mostrar o seu trabalho, certamente um concorrente vai tentar propor a você uma forma de trabalho com um ganho maior. Isso aconteceu comigo e eu posso exemplificar aqui de causa própria. Quando eu comecei a trabalhar na atividade, no ramo imobiliário, numa grande imobiliária em Teresina, eu não tinha uma experiência comprovada. Daí eu propus esse escalonamento. A empresa era uma grande empresa, onde eu tinha uma meta de manter os seus ganhos, porque os ganhos realmente eram ganhos bastante elevados, e eu fiz um escalonamento de resultados. Consegui praticamente dobrar o resultado, que já era um resultado consagrado na área da locação, e na área da venda eu consegui aumentar 12 vezes o resultado da média daquela empresa com a qual eu trabalhava. O interessante é que com 3 meses de trabalho eu recebi uma proposta de um concorrente para me ganhar 3 vezes mais o valor que eu ganhava. Daí eu não aceitei. Por quê? Porque o meu track record ele ainda não era conhecido, não era comprovado, e eu também ainda estava em fase de aprendizado, estava aprendendo com aquela parceria, eu estava ganhando também experiência com aquela parceria. Então é muito importante você não cair nessa armadilha, porque existem propostas de concorrente nessa fase da sua vida que pode vir simplesmente para poder te tirar daquele caminho de crescimento, simplesmente para enfraquecer o concorrente. Então é muito importante você analisar. Um outro exemplo que eu quero trazer, você pode assistir, que é um filme fantástico de vendas, é o Vendedor Porta a Porta. Fala de um cidadão que tinha deficiência física e ele não conseguia trabalhar. Então ele chegou para o empregador e disse: me dê a rota que ninguém quer, você não tem nada a perder, você não vai pagar nada por isso, eu quero que você tenha essa experiência comigo. E ele pegou uma rota,
viu que era difícil, se adaptou e se tornou o maior vendedor daquela empresa. Uma história real, um filme belíssimo, um clássico no filme de vendas que eu aconselho você a assistir. Bom, no segundo nível, PJ versus PJ, você precisa ver a sua estrutura, aquilo que você pode oferecer, o resultado que aquela empresa almeja, ele deve ser algo alcançável, claro, né? Se você realmente é mais fraco em relação a esse histórico, você precisa propor metas também compatíveis. No meu caso, por exemplo, quando eu comecei a fazer as parcerias com as construtoras, eu propus às construtoras um ganho na comissão de acordo com as metas as quais ele pretendia alcançar. Se a comissão é X, eu digo, eu consigo atingir essa meta. Se eu não atingir, você me paga metade da comissão. Uma outra coisa também que eu sempre propus era uma campanha de mídia proporcional à operação de venda, à equipe de venda. Aquilo que você tem na mão para você dar vazão à publicidade que vai ser criada. Tudo no tempo certo, no processo certo. Então eu sempre frisei por um processo de venda bem elaborado, com todas as pessoas envolvidas dentro das etapas de venda, contando o tempo de cada coisa. Daí eu propus campanhas onde os valores de mídia eram um valor X e ali eu fazia um desafio. Se a gente não conseguir esse resultado em tanto tempo, eu arco com essa mídia. Então sempre na parceria, se você deseja muito adentrar e você não consegue trazer ainda esse histórico, essa credibilidade, essa história que você tem no mercado, você precisa oferecer garantias. Graças a Deus nós conseguimos alcançar todas as metas e hoje, graças a Deus, a Imobiliária RR ela é uma referência em lançamentos, em vendas e em credibilidade. E no terceiro nível de relacionamento é o pessoal com impacto profissional. Como assim, Roger? O que você aconselha em relação a isso? Bom, quando um parceiro, um homem ou a mulher, tem um nível de plenitude, vamos chamar de 1, o que é isso? Ele tem ali um nível de gratidão elevado, ele tem um nível de comprometimento elevado, e ele tem um parceiro, né, a esposa ou o esposo, que o seu nível de plenitude é 0, numa relação é como se fosse uma equação de equilíbrio térmico. A pessoa que tem nível 1, ela vai diminuir o seu nível para 0,5. Ela vai começar a regredir. E o parceiro que tem 0 vai começar a ir para o nível 0,5. Ele vai começar a crescer com aquela parceria. Então você que tem um nível mais elevado ou você que tem um nível mais baixo, é importante você ter como referência no aprendizado e no crescimento um mentor que te ajude a prosperar, que você possa ser útil nessa relação e que você também não possa vir a perder. Você precisa analisar, examine-se, pois, a si mesmo e examine-se o seu parceiro e veja quais são as suas qualidades e defeitos que cada um tem, ao ponto de que você alcance o equilíbrio e que vocês possam crescer junto. Então, essa é a dica de hoje. Queria deixar aqui uma passagem do Manual da Vida, da Bíblia Sagrada, que está em Lucas capítulo 6, 44, que diz o seguinte: você conhece uma árvore pelos seus frutos. Deus abençoe a todos, espero ter ajudado e vejo você no próximo sábado às 11h30 e domingo 8 horas da manhã.